E estamos ao vivo, mais um dia de Pílulas de Espiritualidade. Hoje, quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Esperança Macarena, do Instagram, @Pílulas de Espiritualidade. E hoje o nosso papo é uma frase que a gente vive falando pra gente mesma, que é: mas e se? Né, Kátia? Bom dia, Kátia. Quantas vezes a gente fica pensando como será, como farei, como vou agir. Em vez de ir para o campo da ação, a gente fica no campo da teoria. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vamos deixar a galera entrar para a gente começar. Tem um Instagram que eu gosto muito, que é uma moça chamada Rita. Depois, quem tá na minha lista de transmissão, eu mando. E a Rita fala uma coisa que é muito boa. Ela fala assim: a gente fica esperando estar motivado para começar a fazer as coisas. E essa motivação, dificilmente ela vem, porque normalmente a gente fica com preguiça de fazer as coisas. Então, a gente tem que fazer as coisas mesmo sem estar motivado. A gente precisa se colocar em ação baseado na disciplina e nos nossos hábitos, do que ficar esperando o pó de pirlim-pim-pim, uma varinha mágica que vai dizer assim: pronto, você hoje está motivada. E aí você vai fazer tudo aquilo que você disse que ia fazer e não faz. Porque a gente tem preguiça, porque a gente continua fazendo tudo do mesmo jeito, porque ficar fazendo as coisas na nossa zona de conforto é mais fácil. Bom dia, Thaís. Bom dia, Jucunha. Então, gente, esse mais e se é o que atrasa a vida da gente. Tem coisas que a gente tem que fazer e a gente tem que fazer e pronto. Não fica pensando, né? Hoje, por exemplo, tem a tarefinha que é bem legal. Eu tenho que ir lá no INSS com o Sérgio de novo, porque de novo o INSS deixou de depositar a pensão nele. E assim, é um saco. A gente foi esse ano, já foi. Tem que ir de novo? Tem. Então vai. Não tem. Se a gente fica muito assim no âmbito do mas podia ser resolvido, mas o governo deveria, mas não sei quem, a gente fica sempre nessa expectativa de que alguém deveria fazer alguma coisa para que o resultado das coisas fossem diferentes. Mas a mensagem motivacional de hoje é que esse alguém que deveria fazer alguma coisa para que os resultados fossem diferentes somos nós. Bom dia, Fátima. Bom dia, Kiko. Quando a gente fica terceirizando para outras pessoas, que a gente acha que o culpado é o outro, a gente fica paralisada, não faz o que tem que fazer, pensando mais e se. Você conhece o livro de mensagens Abrindo Portas Interiores? Não conheço, mas já quero conhecer, Thaís. Depois você me manda pelo WhatsApp, que eu já fiquei interessada, que as suas indicações são sempre muito boas. Então, muitas vezes a gente fica paralisada, né? Mas isso não devia estar acontecendo. Mas isso é um direito meu, por exemplo. Mas o fulano não podia ter feito isso comigo. O meu chefe não poderia ter pedido isso para mim. E aí a gente vai botando tudo para fora, a culpa nos outros. Não sou eu, é o mundo, é o universo, é o meu país, é meu planeta, seja lá o que for, e a gente não faz o que nos cabe fazer, que é a nossa parte de fazer o que tem que ser feito. E outra coisa que essa frase tem muito, esse mas e se, é que a gente fica muito no campo da hipótese, da imaginação, sonhando como seria, mas e se eu ganhasse na loteria? Mas e se o amor da minha vida entrasse por essa porta num cavalo branco e me levasse para o reino encantado? Mas e se? E toda vez que a gente faz isso, de novo, mais uma vez, a gente está tirando da gente o livre-arbítrio de resolver e de escolher a nossa vida.
Então, como a gente está naquele mês de dezembro que a gente faz os nossos projetos e os nossos sonhos para 2020, eu tenho batido muito na tecla, né? Do medo, da falta de coragem, da gente ficar na zona de conforto. E hoje eu trouxe o tema "Mas e se?", porque as coisas só vão ser diferentes se a gente se comportar de um jeito diferente e se a gente tomar atitudes diferentes. Não existe milagre, não existe varinha de condão. Pode até ser que de vez em quando pinte umas paradas assim de muita sorte, mas sorte não pode ser uma estratégia. Sorte é para quando ela acontece de vez em quando. A minha estratégia não pode ser: ah, mas em 2020, se eu tiver sorte, isso e isso e isso vai acontecer. Porque depende da nossa disciplina, do nosso correr atrás, da nossa vontade de fazer de um jeito diferente. E 2020, que eu já falei aqui outras vezes, sendo não só um ano novo, né? Sendo uma década nova. Então, olha que maravilha, né? Começa uma nova década. Quanta coisa a gente pode fazer, conhecer, investir, averiguar, mudar na nossa vida. Isso não é muito incrível? Isso é uma grande possibilidade. Eu acho uma grande possibilidade. Thaís está falando aqui, o livro tem mensagem que está sempre nos chamando para a nossa responsabilidade diante dos acontecimentos da vida. Olha aí, então, essa dica desse livro da Thaís tá valendo a pena. Eu já fiquei interessada, já vou procurar no Amazon, ver o que ele diz, porque é isso, é a gente se responsabilizar. A gente não pode ficar terceirizando a nossa vida e nem a nossa vida ser ditada pelo ritmo que o marido quer, os filhos querem, a esposa quer, o chefe quer, o país quer. Se a gente não der direção, se a gente não tiver disciplina, se a gente não souber aonde quer chegar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, o tempo passa e a gente está ainda no campo dos sonhos. Mas e se, né? Mas e se não é uma coisa concreta? O que vai fazer que a gente realmente atinja os nossos sonhos, e tá tudo bem sonhar, muito pelo contrário, o Mestre Jesus quer que a gente sonhe grande e que a gente tenha grandes conquistas. Mas para isso, ele vai fazer a parte dele e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se os resultados que a gente tem agora, em 2019, não são os que a gente quer, porque provavelmente tem vários aspectos da vida que todos nós queremos outros resultados, né? A gente quer outro tipo de performance, então a gente precisa fazer coisas diferentes, chamar para si a responsabilidade, dizer: tá comigo. Ontem teve jogo do Flamengo, né? O jogador foi lá, chamou para si a responsabilidade e virou o jogo. Ele não ficou pensando: mas e se o juiz me der um pênalti? Mas e se... Não dá. Não dá. Você tem aquele tempo ali para resolver, aquela janela de tempo ali para resolver uma coisa que tem habilidade e tem competência e tem condições de resolver. Então, chama para si a responsabilidade e vai. Porque para pensar que as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente olha e fala assim: nossa, mãe, que mulher, nossa, mãe, que homem, nossa, mãe, são as pessoas que chamaram para si a responsabilidade, foram lá e fizeram. Então, esse mais e se é perigoso, porque a gente pode ficar muito no campo dos sonhos, né? E se eu fosse morar não sei aonde? E se eu mudasse de profissão? E se... Aí a gente fica nessa teoria e efetivamente não trilha o nosso caminho para essa mudança. Então, vamos pensar que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Não precisa ficar esperando uma motivação divina acontecer na nossa vida para a gente começar, porque dificilmente isso vai acontecer. A gente vai ter que começar mesmo sem muita motivação, um dia
depois do outro, só por hoje, pequenas metas, pequenas conquistas, começar a fazer as coisas de um jeito de... Eu tô me mexendo muito, gente, que tem mosquito aqui em casa e eles estão me atacando. Essa época de verão aqui no Leme dá muito mosquito, tô me coçando inteiro e o ventilador não tá aqui. Mas aí a gente precisa pensar que sou eu e é minha responsabilidade mudar e fazer diferente. E que provavelmente com a nossa mudança e a gente fazendo diferente, a gente vai acabar influenciando toda aquela ambiência que a gente quer tanto mudar. Que a gente fala assim, poxa, eu quero fazer dieta, mas meu marido compra tudo errado, e quando eu vou ver eu tô comendo bombom. É óbvio que tem muita gente que não ajuda e não facilita, mas a gente pode também fazer a dieta, apesar do bombom que o marido trouxe. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, me dá aí um pedaço aí dessa sua maçã. Aí a gente inverte, é a gente que influencia ele. Então, vamos pensar no que a gente pode fazer, na nossa responsabilidade, na mudança que a gente quer para a nossa nova década e meter a mão na massa e fazer todo dia um pouquinho naquela direção, mesmo sem muita motivação, mesmo sem muita vontade, às vezes nem acreditando muito que vai dar certo, mas põe em movimento e faz, porque o único jeito de dar certo é a gente se colocando em movimento e fazendo. Beleza? Então era isso que eu queria falar para vocês. Um beijo enorme, Thaís. Beijo, Fátima. Beijo, Kiko. Beijo, Kátia. E a galera que assiste depois da reprise. Jucunha que entrou hoje também. Vamos ficar de olho aí desses nossos comportamentos procrastinadores e preguiçosos que nós todos temos, que é difícil pra caramba, pra gente vencer a nossa índole preguiçosa, que não é fácil, que a gente tem aquela vontade de deixar tudo do mesmo jeito, mas vamos que vamos na mudança do que a gente precisa fazer para ter uma década nova, diferente e muito melhor. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!